Você já parou para se perguntar por que, mesmo tendo tudo, às vezes sentimos um vazio inexplicável? Por que, mesmo participando fielmente de cada culto, nossa alma permanece inquieta? Talvez seja porque, em meio ao conforto de nossas vidas, perdemos algo precioso: o primeiro amor por Cristo que um dia queimou intensamente em nossos corações. O que vou compartilhar com você agora está baseado no que escrevi em livros como O Grande Conflito, Testemunhos para a Igreja, Mensagens Escolhidas e Caminho a Cristo. Busque esses textos para aprofundar sua compreensão, especialmente os capítulos sobre reavivamento e reforma. Cristo está batendo a porta da igreja hoje, exatamente como bateu a porta de Laodiceia. Ouço sua voz dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Mas quantos realmente ouvem essas batidas? Enquanto nos ocupamos com nossos afazeres diários, com nossos cultos bem organizados, com nossas listas intermináveis de tarefas e compromissos, a voz suave de Jesus fica abafada pelo ruído da vida moderna e pelo conforto que nos entorpece. Vi nos sonhos e visões que me foram dados que a igreja destes últimos dias se encontraria em uma condição alarmante, nem quente nem fria. E o que me parte o coração é ver essa profecia se cumprindo diante dos meus olhos. A mornidão não acontece da noite para o dia. É um processo lento, quase imperceptível, como uma doença silenciosa que vai consumindo a vitalidade espiritual até que o coração fique insensível às impressões do Espírito Santo. Vejo cristãos hoje que se consideram ricos e abastados, sem necessidade de coisa alguma. Seus templos são belos, seus programas religiosos são perfeitos, suas finanças estão em ordem. Na aparência, tudo parece florescer, mas o testemunho fiel e verdadeiro declara: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu? Que contraste terrível entre a visão que temos de nós mesmos e a maneira como o céu nos vê. Você consegue sentir a temperatura de sua alma hoje? Onde está aquele primeiro amor que fazia seu coração arder quando falava de Jesus? Onde está aquele zelo que o fazia sacrificar o sono para orar pelos perdidos? Aquela fome insaciável pela palavra de Deus? Aquele desejo constante de falar do Salvador a todos que encontrasse? Os sintomas da mornidão são claros e eu os tenho visto em tantas vidas. A oração se torna uma formalidade apressada, não mais uma comunhão íntima. O estudo da Bíblia torna-se superficial apenas para cumprir uma meta diária. O testemunho pessoal desaparece, substituído pelo silêncio confortável. A preocupação com os perdidos esfria, enquanto a preocupação com o próprio conforto aumenta. Reuniões de oração esvaziadas, enquanto eventos sociais transbordam. Sente-se satisfeito com pequenas vitórias, enquanto grandes campos de missão permanecem inexplorados. Vi muitos que foram outrora zelosos, agora sentados confortavelmente em seus bancos, como espectadores, não mais como participantes ativos na grande obra que Deus confiou à sua igreja. O perigo não está em cometer erros enquanto tentamos avançar. O perigo real está na paralisia da comodidade, na falsa segurança que nos faz pensar que estamos bem, quando na verdade estamos morrendo espiritualmente. Como chegamos a este ponto? O caminho para a mornidão é pavimentado com pequenas negligências diárias. Começa quando trocamos nossa oração matinal por mais alguns minutos de sono, quando substituímos o estudo profundo da palavra por uma rápida leitura devocional que mal penetra a superfície. Quando deixamos de compartilhar nossa fé por medo da rejeição ou simplesmente por estarmos muito ocupados com nossas agendas lotadas. Lentamente, o conforto material começa a ditar nossas prioridades. Reuniões são encurtadas porque as pessoas precisam descansar. O evangelismo é adiado porque estamos muito ocupados agora. A reforma pessoal é postergada porque não é conveniente neste momento. E assim, dia após dia, semana a semana, nosso primeiro amor vai se apagando,
como uma brasa que, não sendo avivada, vai se cobrando de cinzas até perder todo o seu calor. Fomos chamados para uma vida de abnegação e sacrifício, seguindo os passos de nosso mestre, que não tinha onde reclinar a cabeça. No entanto, construímos para nós mesmos ninhos confortáveis, preocupados com o nosso bem-estar, acumulando tesouros na terra, enquanto a obra de Deus carece de recursos e mãos dispostas. Que contradição terrível! Construímos estruturas impressionantes, enquanto corações quebrantados ao nosso redor clamam por pão do céu. As riquezas deste mundo são uma ilusão perigosa. Tenho visto como a prosperidade frequentemente se torna uma armadilha para os filhos de Deus. Quando tudo vai bem materialmente, a dependência de Deus diminui, a oração se torna menos urgente, o estudo da palavra menos necessário, a convicção de pecado menos profunda. Como é perigoso quando a segurança financeira nos faz sentir espiritualmente seguros. A história se repete. Olhe para o antigo Israel. Nos momentos de aflição, clamavam a Deus. Nas horas de prosperidade, esqueciam-se dele e corriam atrás de deuses estranhos. Olhe para a igreja cristã ao longo dos séculos. Quando perseguida, permanecia pura e fervorosa. Quando recebida e honrada pelo mundo, caía na apostasia e na formalidade. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo nos últimos dias. Não nos atacar abertamente, mas nos anestesiar com conforto. Não nos fazer abandonar a fé, mas esvaziar nossa fé de poder. Não nos afastar completamente de Deus, mas nos manter apenas religiosos o suficiente para nos sentirmos seguros em nossa mornidão. Se você quer receber regularmente vídeos como este com mensagens espirituais profundas, acesse o link no comentário fixado e se inscreva em nosso canal no WhatsApp. Estas verdades são urgentes para os tempos em que vivemos, mas há um caminho de volta. Cristo ainda está à porta, batendo pacientemente, esperando para ser convidado a entrar novamente e restaurar o que foi perdido. Ele oferece ouro refinado no fogo em lugar de nossas falsas riquezas, vestes brancas em lugar de nossos trapos de justiça própria e colírio para curar nossa cegueira espiritual. O primeiro passo nesse caminho de restauração é o reconhecimento sincero de nossa verdadeira condição. Precisamos parar de nos comparar uns com os outros e nos avaliar segundo o padrão divino. Quando nos medimos apenas pelos padrões humanos ao nosso redor, é fácil nos sentirmos satisfeitos. Mas quando contemplamos o caráter de Cristo, percebemos quão longe estamos do ideal. A confissão sincera deve ser o começo. Não apenas uma admissão genérica de que todos somos pecadores, mas um reconhecimento específico e doloroso das áreas em que permitimos que o primeiro amor esfriasse. Confessando nossa complacência, nossa indiferença aos perdidos, nossa busca de conforto acima da vontade de Deus. Depois da confissão, vem o arrependimento verdadeiro, uma mudança completa de mente e coração. Isso significa reordenar nossas prioridades, redefinir nossos compromissos, reajustar nossas agendas para dar a Deus o primeiro lugar novamente. Significa reservar tempo para a oração e estudo da palavra, não como uma obrigação, mas como uma necessidade vital. O reavivamento genuíno sempre inclui um retorno à simplicidade da devoção. Nos primeiros tempos da Igreja Apostólica, os crentes se dedicavam à oração e ao jejum, ao estudo das Escrituras e à comunhão uns com os outros. Quando nos afastamos dessa simplicidade para abraçar a complexidade dos programas e eventos, perdemos algo essencial para a nossa vida espiritual. A purificação raramente é indolor. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser refinado, nossa fé precisa passar por provações para ser purificada. Não devemos temer a disciplina do Senhor, pois o Senhor corrige a quem ama. Às vezes, a restauração do primeiro amor requer que Deus remova de nossa vida aquilo que nos impede de amá-lo plenamente, sejam posses, relacionamentos, ambições ou hábitos. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário.
Como um jardineiro que poda os ramos improdutivos para que a videira dê mais frutos, Deus às vezes precisa cortar aquilo que impede nosso crescimento espiritual. Ele faz isso não para nos punir, mas para nos restaurar a plena comunhão com Ele. Lembre-se de que Cristo não apenas identifica o problema da mornidão, mas oferece a solução. Ele nos aconselha a comprar dele ouro refinado pelo fogo, a fé genuína que resiste às provações, vestes brancas, a justiça de Cristo que cobre nossa nudez espiritual, e colírio, o discernimento espiritual que nos permite ver nossa verdadeira condição e as verdades eternas que o mundo não pode ver. Esses tesouros espirituais não podem ser comprados com dinheiro, mas com a moeda da entrega completa, da humildade sincera e do desejo ardente. São adquiridos no mercado da graça, onde os mais pobres podem se tornar ricos e os mais fracos podem encontrar força. A igreja precisa urgentemente recuperar sua missão. Fomos chamados para preparar um povo para o retorno de Cristo, não para construir um império terreno. Cada decisão, cada programa, cada investimento deve ser avaliado à luz desse propósito. Qualquer coisa que nos distraia dessa missão central é uma distração perigosa, não importa quão boa pareça. Como é possível que, com tantos recursos à nossa disposição, a mensagem avance tão lentamente? Como podemos nos contentar com pequenos progressos quando o mundo inteiro está perecendo sem Cristo? A resposta é dolorosa, mas clara. Perdemos a urgência que nasce do primeiro amor. Quando amamos a Jesus apaixonadamente, não conseguimos ficar calados sobre ele. Quando esse amor esfria, o testemunho se torna um dever, não mais uma alegria transbordante. O tempo é curto, mais curto do que muitos imaginam. Os eventos finais da história deste mundo logo se desdobrarão com rapidez surpreendente. A igreja morna corre o risco de ser pega desprevenida, como as virgens nécias que não tinham óleo suficiente quando o noivo chegou. Hoje, Cristo ainda bate à porta. Sua voz ainda pode ser ouvida por aqueles que silenciam o ruído do mundo e prestam atenção. Ele promete: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que promessa preciosa! O próprio Cristo oferece restaurar a intimidade perdida, a comunhão quebrada, o primeiro amor abandonado. Ele não promete apenas entrar, mas também cear conosco, um símbolo de comunhão íntima e duradoura. E mais ainda, ao que vencer, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Do estado de mornidão à honra de reinar com Cristo, que transformação maravilhosa é possível para aqueles que respondem ao seu chamado. Você está ouvindo as batidas de Cristo à porta do seu coração hoje? Está disposto a reconhecer sua verdadeira condição espiritual sem desculpas ou justificativas? Está pronto para abandonar o conforto da mornidão e experimentar novamente o fogo do primeiro amor? O chamado é individual antes de ser coletivo. A porta que Cristo busca abrir é primeiramente a do seu próprio coração. Quando indivíduos renovam seu primeiro amor, famílias são transformadas. Quando famílias são reavivadas, igrejas inteiras experimentam renovação. E quando igrejas despertam de sua mornidão, o mundo sente o impacto. Não adie essa decisão crucial. Não diga, amanhã buscarei o reavivamento. O amanhã não nos pertence e a insensibilidade que vem com a mornidão prolongada torna cada vez mais difícil ouvir a voz de Cristo. Comece hoje mesmo. Encontre um lugar tranquilo e caia de joelhos diante de Deus. Confesse sua mornidão. Peça que Ele reacenda a chama do primeiro amor em seu coração. Comprometa-se a reorganizar sua vida para dar a Ele o primeiro lugar.
Abra sua Bíblia e leia-a como se fosse a primeira vez, com coração faminto e mente aberta. Busque oportunidades de falar de Cristo aos outros, não por dever, mas por amor. E então, observe como a transformação começa a acontecer. Como o frio derrete, como a chama reacende, como o primeiro amor retorna, trazendo consigo alegria, paz e poder que você talvez tenha esquecido que existiam. A promessa é para você. Eis que estou à porta e bato. Cristo não desistiu de você, mesmo que você tenha por um tempo se afastado dele. Seu amor permanece constante, sua paciência inabalável, seu convite sempre aberto. Abra a porta hoje, permita que ele entre e restaure o que foi perdido. Deixe que o calor de sua presença derreta o gelo da indiferença e reacenda a chama do primeiro amor. O futuro da igreja e o seu próprio futuro depende dessa decisão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e que precisam ouvir essas verdades. Não guarde para si o que pode trazer vida a outros. O tempo é curto e muitos ainda precisam despertar de sua mornidão antes que seja tarde demais. E se você está neste canal, tenho certeza que você busca melhorar sua vida espiritual. E para te ajudar nisso de forma prática, criamos o Manual da Devoção Diária. É um curso completo com e-book e vídeos que ensina um método simples de 20 minutos por dia. Muitos irmãos já estão usando e conseguindo finalmente ter uma devoção consistente, sem culpa, sem desistência. Se você quer conhecer esse método, o link está aqui na descrição.